No final do século XIX, a política imperialista atingia quase todos os países europeus, fazendo com que estes disputassem territórios africanos e asiáticos, o chamado neocolonialismo. A descolonização afroasiática teve maior impulso após a Segunda Guerra Mundial, com o declínio das grandes potências europeias, dando início a uma bipolarização mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Além disso, após a declaração de uma Carta da ONU sobre a Liberdade, o sentimento nacionalista das colônias afroasiáticas se intensificou. A independência desses países possui como ponto-chave o sentimento nacionalista e a soberania de seus estados, exigindo o fim da exploração ao longo dos séculos pelos imperialistas europeus. Na Ásia, damos destaque à independência da Índia e da Indochina. Na Índia, a independência tratou-se de um processo pacífico comandado por Mahatma Gandhi, pregando a resistência pacífica. Gandhi desencadeia um amplo movimento de desobediência civil, que inclui boicote aos produtos britânicos, a desobediência civil e a recusa ao pagamento de impostos. A Índia, nessa época, era dividida entre muçulmanos e hindus, os quais vivem em constantes rivalidades. Em consequência disso, a independência da Índia decorreu simultaneamente à divisão do país em dois estados soberanos, União Indiana, de maioria hinduísta, e Paquistão, de maioria muçulmana. A Indochina era uma colônia da França. Atualmente, os seus territórios são os países de Laos, Vietnã e Camboja. A região do Camboja tornou-se propriedade francesa em 1963. Em 1940, com o Japão tendo dominado toda a Indochina, o Vietnã criou um movimento nacionalista chamado Viet Minh para lutar contra os invasores da Liga Revolucionária para a Independência da mesma, que tinha como líder o fundador do Partido Comunista Indochinesa. Com o decorrer da Guerra do Vietnã, Camboja sofreu infiltrações de inimigo, deixando de ser neutro e passando a reagir. O Estado entrou com vários golpes e isso ocasionou uma guerra sangrenta que expôs sua população a doenças, fomes e genocídio. A independência da República Democrática do Vietnã se deu com a derrota do Japão na guerra e, em 1954, convocaram a Conferência de Genebra, que restabelecia a paz, que trouxe como consequência a divisão do Vietnã em dois estados, Vietnã do Sul e Vietnã do Norte. Na África, os destaques estão para a independência da Argélia, República Democrática do Congo e Angola. Sendo uma colônia francesa, a Argélia enfrentou vários conflitos com esse país para alcançar sua independência. A França, durante o ocorrido neocolonialista, ocupou o norte da Argélia em busca de terras férteis e, durante sua estadia nessas terras, concedeu benefícios às elites locais. Porém, com o passar do tempo, essas elites se voltaram contra a presença francesa em seu território, e a partir daí se teve o início do processo de independência. Em 1947, para acalmar as tensões, a França cedeu cidadania francesa aos argelinos, porém isso não foi o suficiente. Entre os anos de 1954 e 1955, o movimento de independência acabou alimentando diversas situações de conflito, que aproveitavam da derrota francesa na Guerra do Vietnã e o apoio da opinião internacional. Inicialmente, o governo francês tentou resistir à situação, realizando prisões arbitrárias, torturas e ações de natureza terrorista. Contudo, mediante a resistência, o presidente Charles de Gaulle aceitou a independência argelina, ao assinar um termo que reconhecia a soberania política da Argélia em 1962. A independência do Congo foi liberada por Patrice Lumumba e enfrentou uma guerra civil. Esse processo gerou várias divergências políticas. Logo no primeiro mês em que Lumumba havia tomado posse, iniciou-se uma rebelião contra o seu governo devido a algumas declarações e uma ameaça do recente país se tornar comunista. Logo em seguida, no ano de 1961, Lumumba foi sequestrado e assassinado num golpe de Estado, financiado e apoiado pelos Estados Unidos. Na Angola, a independência só se foi possível após a queda da ditadura salazarista, em Portugal. No processo de descolonização da África, a Angola possuiu duas particularidades interessantes. A primeira é o fato de sua independência ter sido tardia.
A segunda é o fato dela ter sido, dentro do seu processo de independência, não apenas um movimento de libertação, mas 3 movimentos de caráter nacional, que além de lutarem contra os portugueses, lutavam entre si. Depois de longos confrontos, o país alcançou a independência em 11 de setembro de 1975. A Era Vargas teve início com a Revolução de 1930, onde expulsou do poder a oligarquia cafeeira, dividindo-se em 3 momentos: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Getúlio governou o Brasil por 15 anos, de forma contínua, de 1930 a 1945. Esse período foi um marco na história brasileira em razão das inúmeras alterações que Getúlio Vargas fez no país, tanto sociais quanto econômicas. Mas Getúlio Vargas não chegou ao poder através do voto. Ele perdeu as eleições de 30 e logo em seguida deu um golpe de Estado, ou seja, um golpe militar, e chegou ao poder. Logo em seguida, tinha uma preocupação tremenda: conter o movimento operário que era crescente não somente na Europa, mas também aqui no Brasil, através do movimento anarquista. Então, toma uma porção de medidas judiciais, legais, para tentar engessar a classe trabalhadora. Ele foi o governante que fez da política trabalhista uma forma de controle social e política. Procurou controlar a massa de trabalhadores urbanos, sobretudo aqueles ligados à então crescente industrialização do país, por meio da legislação trabalhista, como a CLT, que foi decretada em 1º de maio de 1943. Algumas medidas que Getúlio Vargas toma é a criação do Ministério do Trabalho, para cadastrar cada trabalhador, para que o Estado passasse a ter controle de cada cidadão que trabalhava nas fábricas. E para aprimorar esse mecanismo de controle, Vargas criou a carteira de trabalho, que tinha em si características de cada trabalhador, como nacionalidade, naturalidade, filiação e endereço completo. E na época isso era uma medida de controle social. Além do que, Getúlio vai controlar também o sindicato, que nós chamamos criticamente de sindicatos pelecos. Era um sindicato a serviço do Estado, principalmente para tentar conter as greves do movimento operário. Uma das principais características da Era Vargas foi a promoção de transformações estruturais no setor econômico, com o investimento em indústrias de base, como a siderúrgica, a metalúrgica e o setor de energias. Como medida político-social para acompanhar essa característica no âmbito econômico, Vargas priorizou a questão da legislação relativa ao trabalho. O objetivo era duplo, como demonstram as historiadoras. Numa das partes da proposta, Vargas criou as Leis de Proteção ao Trabalhador, jornada de 8 horas, regulação do trabalho da mulher e do menor, lei de férias, instituição da carteira de trabalho e do direito a pensões e à aposentadoria. Na outra, reprimiu qualquer esforço de organização dos trabalhadores fora do Estado. Sufocou, com particular violência, a atuação dos comunistas. Para completar, liquidou com o sindicalismo autônomo, enquadrou os sindicatos como órgãos de colaboração com o Estado e excluiu o acesso dos trabalhadores rurais aos benefícios da legislação protetora do trabalho. Desde o início do governo da Revolução de 30, Vargas empreendeu uma longa jornada para criar as bases da organização sindical no Brasil. Criou as confederações, federações e sindicatos e instituiu a unicidade sindical para garantir a unidade dos trabalhadores e o imposto sindical, que estruturaria as entidades e permitiria a construção material da organização trabalhista. Mas, no fim, os sindicatos beneficiavam mais quem estava no poder do que realmente um operário sindical.